8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Segunda-feira, 28 de agosto de 2023. É num dia muito frio, ensolarado, lindo. Claro que estamos no inverno, mas muito frio. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite também fria com o programa Pauta Livre. Nós começamos as nossas transmissões, como sempre, às 21 horas. Mas eu espero que vocês estejam conosco nesta Pauta Livre, a nossa live da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, e como sempre transmitindo pelo canal do YouTube de Luiz Pedro Neves Severo, ou Pepe Severo. Eu conto com vocês. Claro que nós traremos muitas informações. Esse estúdio aqui é o do preâmbulo. Lá nós temos estúdio 1, inédito. Estúdio 2, também inédito, aquele em que nós lemos a nossa sinopse. Final de semana, muito agitado na área da política, então nem se fala do esporte. Tudo o Rio Grande do Sul está tentando se restabelecer em nível técnico. O Inter, o empate que teve lá no Flamengo, no Rio, foi um bom resultado. No atual contexto, a preparação é para esse grande jogo contra o Bolívar pela Libertadores da América. O Grêmio, uma boa goleada sobre o Cruzeiro numa noite terrivelmente fria. Vocês que torceram, quente só na emoção, mas a temperatura terrível. Mas nós, na nossa sinopse, nós teremos muitas informações, como, por exemplo, as faixas salariais na tabela do imposto de renda, com isenções sancionada pelo presidente Lula, estão na internet. Pesquisem, porque lá está a tabela. O presidente Jair Bolsonaro diz que vai à justiça contra o hacker, o Walter Delgatti Neto, por suposta calúnia contra ele, nesses depoimentos em que ele está dando na CPI. Mas eu acredito que é causa perdida. Só em falar o nome do presidente Bolsonaro, a causa já está perdida, mas a justiça diz que é feita para todos. O presidente Jair Bolsonaro realmente, se ele se acha ofendido, ele deve entrar com essa ação na justiça. Um fato inusitado aconteceu lá no Mato Grosso. 2 mulheres estavam à visita de um mesmo preso e se engalfinharam na fila de espera. É muito estranho, né? O Corinthians recebeu uma ótima proposta sobre aquele atacante, o Willian Alberto, que foi cria do Internacional de Porto Alegre, é o West Ham. E pelo dinheiro é capaz dele ir, né? A Cissa Guimarães, também aquela artista de TV, ela comemora porque foram presos os responsáveis pela morte do seu filho. Como você sabe, ela teve um trauma muito grande na morte do filho. O Arrascaeta, aquele grande jogador do Flamengo, depois daquela lesão no jogo do Inter, não deverá jogar a final contra o São Paulo. O Lula vai receber o ministro da Economia da Argentina para discutir a adesão do país vizinho ao BRICS. Está sendo feita uma investigação sobre aquele apagão pela Polícia Federal, mas eles já disseram que o apagão ocorreu por erro em dados usados para o funcionamento de usinas geradoras. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ele manda um recado ao Judiciário e ao Executivo e pede respeito às decisões do Legislativo. Mas é que o Legislativo não estão nos dando aquela confiança necessária, né? Um relatório
do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, mostra que o percentual de juízes é de 38%, e 62% no cargo são homens. Mas essa é uma estatística boba. Competência não é visto por cor nem por sexo, mas eles já fazem para aquela desavença tradicional que tudo acontece nos dias de hoje. O que tem que ver essa proporção? Que somente 38% são de mulheres. A competência é ditada pela pessoa. As pessoas se mostram na sua importância independente de sexo ou cor. Isso não é o meu pensamento, isso é a realidade. O governo Lula também prepara uma mudança para ter secretaria exclusiva para a segurança do presidente. Preocupações que em outras épocas não aconteciam, mas nesse novo governo tudo acontece e mais despesa. Isso aí, eles acharam que o GSI talvez não tivesse a competência necessária para a segurança do presidente atual, que é o presidente Lula. A reforma ministerial, aquele troca-troca, negociatas com os ministros do nosso Brasil, já teve um aumento de ministérios imenso, maior despesas, mais custos dos cofres públicos, mas agora eles fizeram tipo uma brincadeirinha, tipo apostas. A reforma ministerial tem um bolão de apostas, um grupo de mensagem e pegadinha telefônica. Tudo no nosso Brasil que parece uma piada no dia de hoje. O tenente-coronel, o ex-ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, negocia a confissão sobre joias com a Polícia Federal. A lei que criou o Dia do Patriota em Porto Alegre afronta os princípios da moralidade. Quem diz isso? Ministro da Justiça, Flávio Quintino, comunista de esquerda, com certeza não quer que se crie o Dia do Patriota. Foi aquele em que muitos patriotas foram presos injustamente no dia 8. Mas o pessoal já entrou na Justiça, também a Procuradoria da República, todos já entraram na Justiça dizendo que isso é uma afronta à democracia. É isso aí. Então, eles estão... A esquerda impera. Eles não querem que tenha... Mas aqui, partiu daqui o PSOL, partido de esquerda, ferrenho inimigo da direita. Também um repórter da RBS diz que o Porto Alegre serviu de chacota para o Brasil inteiro, mas a RBS é uma sucursal da Rede Globo, que não nos dá credibilidade nenhuma, mas vai encerrar. Mas eu acredito que a repercussão vai ser muito grande e não vai ter todo aquilo que eles pensavam. Acho que seria um tiro no pé pela esquerda, que critica tudo e todos. O rotativo do cartão, um deputado propõe o limite de 100% de juros, caso o setor não apresente uma proposta de redução da taxa. O Banco Central também diz que uma única pessoa sacou 2,8 milhões em valores esquecidos, aquela relação que tinha. Mas pode ser também de uma herança, né? A probabilidade que nós pensamos é disso. Não é possível que uma pessoa tenha um fundo nesse valor esquecido. Mas parabéns a esta pessoa. Um documento também aponta que o Cid, tenente-coronel Cid, recebia dados da conta de Bolsonaro nos Estados Unidos por e-mail. Aquele apresentador, o Paulo Silva, ou Faustão, fez o transplante de coração no dia de ontem. E ele furou a fila do transplante, mas isso as pessoas dizem porque pensam que saúde se compra. Mas uma junta médica disse que ele tinha necessidade extrema, possibilidade de morrer
a qualquer momento, não por ser rico, por ser famoso. Claro que a mídia dá destaque porque realmente ele é um homem com a mídia e é famoso, todos o conhecem, pode falar aqui ou nos Estados Unidos, todos conhecem o Faustão, mas existe uma explicação técnica e médica de que ele tinha necessidade. Segundo disseram, o estado de saúde dele, embora que ele esteja respirando ainda por equipamentos, né, mas a recuperação está sendo boa. Juros médios dos bancos caem em 44,3% ao ano no Brasil. A procura por empréstimos também caiu 14% nos últimos 12 meses. Quem divulga isso é a Serasa. Foi lançado aqui no Rio Grande do Sul um edital de 2,5 milhões para projeto estratégico de inovação no agronegócio do Rio Grande do Sul. Claro que tudo isso também graças a Expo Inter, que é uma feira muito famosa, que começou lá no sábado e está sendo um sucesso em público e inédito. Nesta vez não tivemos chuva, que sempre temos chuva. O dia foi lindo, propício, embora aqui frio, mas está sendo um sucesso e é o que nós esperamos, porque realmente incentiva demais o nosso agro. Também um homem foi preso pela polícia lá na cidade de Rio Grande. Vejam só, ele havia furtado um ônibus lá na quinta-feira, em Pelotas. E ele é de um homem de 49 anos, de Santana da Boa Vista. Uma barreira da polícia rodoviária o prendeu. É um caso que até parece hilário, mas é sério e preocupante. O governo também inicia a construção do Plano Estadual pela primeira infância em audiências públicas aqui no nosso Rio Grande do Sul. O mercado financeiro aumenta a estimativa para o crescimento da economia brasileira neste ano. A Câmara dos Deputados abre concurso público com salário a partir de R$26 mil. Aécio Neves se manifestou e ele diz que o presidente Lula deveria reparar o Brasil e os brasileiros dos prejuízos causados pela Dilma Rousseff. Também na Expo Inter, o 19º troféu Senar O Sul reconhece lideranças que contribuem para a evolução do agro gaúcho. Também triste e lamentável aconteceu a morte de 2 pilotos após um grave acidente na prova de Moto 1000 GP do Paraná. Foi ontem, no domingo. O novo marco temporal, o Supremo retomará o julgamento já nesta quarta-feira. O presidente Lula, ele diz que estuda reeditar o programa de incentivo à agricultura familiar na África. Não sei se dá credibilidade, né? Porque vindo da Rússia, uma análise genética confirmou a morte do líder do grupo Wagner. Quem disse isso foi autoridades russas, né? A Mega Sena também acumula o prêmio que vai a 37 milhões. O meu, se for o caso, vocês podem levar, porque eu não aposto na Mega Sena. O presidente Lula também diz que vai falar com o amigo Joe Biden sobre a entrada do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Mas eu não sei se essa expressão nos dias de hoje cabe. Em outros tempos, sim. Basta dizer que o Joe Biden já se queixou de que o Brasil é o baluarte da democracia e ele fez força para que o Lula fosse eleito. Pelo menos ele clamava e torcia por isso. Mas depois de certas atitudes tomadas pelo Lula, ele se disse decepcionado. Agora que o presidente Lula se aproxima bem mais da Rússia, da China,
E também diz que, inclusive, quer fazer negócios com a Argentina em moeda chinesa, yuan, e dizer que não teria cabimento o dólar ser a moeda internacional na economia mundial. Eu acredito que essa expressão amigo Joe Biden, nos dias de hoje, não cai muito bem. Um pouco do futebol, que inevitavelmente vai se falar, o Grêmio terá desfalques contra o Cuiabá pelo Brasileirão. E no Inter, o zagueiro do Inter, Vitão, que é titular absoluto, ele é dúvida para contra o Bolívar na Copa Libertadores da América, o que é lamentável. Foi a distensão que ele teve no jogo contra o Flamengo. Embora que o Inter tenha jogado com as reservas, ou o time B no caso, mas o Vitão jogou e o que a direção temia aconteceu. Ele teve uma lesão que poderá deixá-lo fora desse grande confronto pela Libertadores. Uma campanha publicitária também fez com que o Inter vazasse a terceira camisa que será lançada. Querem notícias bobas? Claro que temos. Essa está no noticiário e nós também vimos, por exemplo, de vestido de seda. E na Paraíba, Vera Fischer curte o dia ensolarado na praia. O que nos interessa isto aí, né? Também, Amado Batista, 72 anos, vive crise em relação com um estudante de 24 anos. Será que tem motivo para ter crises? São notícias bobas. A Adele, também aquela grande cantora, ela interrompe o show para pedir que segurança pare de importunar fã. Depois são agredidos e querem colocar o segurança na parada, mas eles fazem tudo para aparecer, né? Nós teremos também no nosso programa pérolas de frases ditas pelo presidente Lula. Como você sabe, ele esteve lá na África e principalmente na Angola. Por exemplo, agora ele assina uma medida provisória que taxa super ricos e envia ao Congresso proposta para tributar o offshore. O Brasil realmente não é um país para quem tem dinheiro. Eles fazem tudo para que essas pessoas se evadam do país. Em vez de atrair investidores e pessoas ricas, os ricos daqui estão indo e aplicar o seu dinheiro e a sua fortuna em outros países, o que não está mais valendo a pena fazer no Brasil. Nessa terça-feira, o Rio Grande do Sul terá sol, com a manhã gelada e a temperatura mais amena à tarde. A Argentina, a crise econômica e a ascensão de Javier Milei, que é o candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e a crise na Argentina estão acontecendo depredações terríveis. Também algo muito estranho que aconteceu na Universidade Federal do Paraná, foi lá na sexta-feira. Eles fizeram uma reunião de ódio, pedindo o fim da polícia militar e pregando o ódio, apregoando ódio contra instituições de segurança pública, inclusive com políticos. E aqueles homens que trabalham, aqueles estudantes que trabalham e estudam. Trabalhar é o que menos fazem. Estudam por conta do governo federal, lá no Paraná, e apregoar o ódio e o fim da polícia. É o cúmulo, mas alguns políticos presentes, um deles principalmente, contestou. E eles não divulgaram, não tiveram a presença de nenhum representante de órgão policial. É assim que está a nossa polícia, o ódio apregoando mais ódio ainda. Esquerda contra direita, homem contra mulher, quem tem alguma opção sexual contra aqueles que não têm, o nosso Brasil está desta forma.
o nosso velho lobo Zagallo apresenta uma evolução favorável, mas continua sem previsão de alta. Como os senhores sabem, ele está hospitalizado. Donald Trump, ele chama de interferência eleitoral a data do seu julgamento por conspiração. Mas lá, quanto mais eles batem nele, ele foi condenado por um estado lá, pagou fiança, foi posto em liberdade, e a sua campanha de arrecadação aumentou, depois dessa condenação, nada mais, nada menos em 35 milhões de reais em benefício dele. E, como vocês sabem, ele é candidato à presidência da República. E esses crimes até agora não o impedem disso, e a sua moral cada vez aumenta mais junto aos eleitores. A Caixa também amplia para 72 meses o prazo de pagamento de empréstimos do Pronamps. A URGS abre inscrições para o vestibular 2024. Essas são umas e das muitas notícias que nós teremos dentro da nossa programação. Mas vamos lá aos estúdios, que os nossos amigos já estão conosco. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, conversem com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos! Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Agora sim, boa noite, amigos. Depois daquele preâmbulo em que nós demos um início das informações que nós teremos durante o nosso programa. Noite muito fria, aqui 10 graus a temperatura. Já interagimos, já respondemos para os amigos nos vários lugares, lá em Fazenda Vila Nova, com Cacau, Alberim, Mariluz, o Rondinha, o Zé Sanguiné, e interagimos, mas agora vamos realmente responder aqui ao vivo. Vou aproveitar o instrumento que está na mão, que é o microfone. O Laurino Espírito está numa reunião lá em Nova Santa Rita. Novos conhecimentos, novos aprendizados. E nós estamos aqui. Esse aqui é o estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Se há possibilidade de existir, é claro. Primeira prioridade é bate-papo com os amigos. E é para lá que eu vou, o estúdio 1, para responder para os nossos amigos. Agora sim, ao vivo. Estamos aqui no estúdio 1 nessa noite fria, mas nada faz com que nós perdemos a emoção de estar com você. Segunda-feira, passam 2 dias que o nosso programa tem um intervalo, dia sim, dia não, os dias da semana.
Quando passa um final de semana, 2 dias, nós já ficamos com saudade. Assim que eu me acho, porque a vontade de conversar com vocês, transmitir alguma coisa, receber algumas informações é muito agradável, salutar e nos dá muito incentivo para que continuemos cada vez com mais vontade de conversar com vocês. O nosso amigo hoje, o número 1, foi o Zé Sanguiné. Ele mora no bairro Bela Vista, zona nobre, no norte de Porto Alegre, mas ele tem aquele trabalho, ainda é requisitado, embora que já esteja aposentado, mostra muito profissionalismo, então tem que sempre trabalhar, continua trabalhando enquanto tiver energia, saúde e dinheiro não faz mal a ninguém. O nosso Zé Sanguiné então está lá em Rondinha, nos dando uma boa noite, dizendo que lá está muito frio. Pelo que ele disse, mais frio do que aqui. E ele diz assim: já curti e acionei o sininho, assistindo Pauta Livre e admirando os estúdios. Realmente os estúdios estão cada vez mais legal e isso nós fazemos com grande satisfação. Não nos causa qualquer transtorno. Tudo em prol da qualidade que nós temos sempre na nossa emissora e também de público que são vocês. Assim é o programa Pauta Livre, sempre transmitindo pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo, e áudio e imagem nem se fala, cada vez mais legal. E o Deus está conosco e está ajudando para que nós tenhamos esse bate-papo tradicional todas segundas, quartas e sextas, e também para termos energias e satisfação de estar aí. Casal 20, depois vem o Henrique da Silva e Silva, o meu amigo Capitão Henrique, hoje capitão, mas lá em Santa Maria da Boca do Monte, em 1972, nós nos irmanamos fazendo o curso de formação de sargento da Brigada Militar, sempre conosco, sempre como espectador, ele e a sua esposa Janei Lima, a quem também nós agradecemos e dá uma boa noite a todos nós. É o Casal 20, da Zona Norte, como eu sempre digo. O Jorge Antônio, esse sim, ele é dos Guerreiros Martinica, vice-campeão, sagrou-se lá no sábado, embora que tenha tido uma derrota, uma vice-campeão, é um grande mérito de uma competição em que teve retorno pela Liga Viamonense de Futebol, e eram 6 equipes, então o vice também é um excelente resultado, embora que o brasileiro normalmente não se contente com a vice-liderança. Como dizia o Mike Tyson, se conhecia o Maguila quando era o vice-campeão ou o segundo no ranking, ele disse: eu só conheço o primeiro, que sou eu. Era muita petulância, mas botou fora toda a sua fortuna. Desviei para o boxe, mas comparando com o nosso futebol. E o Jorge Antônio disse assim: boa noite a todos. O Martinica, ele representa em nome do Martinica, falando, né? Parabeniza o Jari pela conquista do campeonato da Liga Viamonense de Futebol, categoria Master 60, e homenageia o nosso amigo, o Batata. Foi um mérito que teve a Liga de homenagear. O score, segundo viram a partida, não representa o que era a igualdade na competição. Foi 5-0 para o Jari, quando na primeira partida tinha sido 1-1. E agora no campo Metropol, 5-0 para o Jari, sagrou-se campeão na categoria Master 60. Parabéns a ela e ao vice-campeão também, o Martinica. Nesta competição também disputaram o Amigos Vila Isabel, lá da Vila Santa Isabel, o Metropol, o Gema, que é o Grêmio Esportivo Monte Alegre, e o Lomba, equipes muito tradicionais de Viamão. Depois é o nosso amigo Luiz Carlos Cícero, ou o Cacau, e ele diz: muito frio, Severo, mas um abração a todos os ouvintes. É um abração do Cacau. E eu disse que não é só ouvintes, são espectadores. Além de ter o nosso áudio com qualidade, também tem a visão, porque é rádio e TV, Impacto Web de Gravataí, não é simplesmente o rádio. Se fosse só rádio, eu não gostaria de estar com ela. Eu disse: se não for para se mostrar,
A gente sempre tem que se mostrar. Então, por isso que eu peço sempre que vocês nos mandem um vídeo falando de vocês, falando do programa, que há muito tempo o pessoal não manda. Mas o nosso programa está no aguardo, que abrilhanta muito mais. É isso que eu digo. O capitão Henrique da Silva e Silva disse assim: alguma notícia sobre a guerra? O que eu falei e comentei lá, e agora vou falar aqui com a minha arma que eu tenho na mão, que é o microfone, que a Rússia está meio apavorada. E a Ucrânia, eles pensaram que seria uma ocupação rápida, mas dizer que eles disseram exercício militar, fase 1, fase 2, como se fosse um videogame, mas está resistindo bravamente à Ucrânia, embora que os países ocidentais estão auxiliando nela, o que a Rússia não esperava. E agora estão havendo contra-ataques no território russo, e inclusive na capital, ali em Moscou, o que eles não esperavam. Então, além deles pensar que seria um abraço, como se diz na gíria, essa ocupação da Ucrânia, não está sendo, e os ucranianos estão lutando bastante. Como eu disse lá no comentário que eu fiz em outra oportunidade, nós não torcemos nem para A para B, nós torcemos para que essa guerra termine. Mas a Rússia está sofrendo, além de sanções do resto do mundo, né? O Zé Sanguinetti disse assim, eu perguntei sobre a temperatura, ele disse aqui em Rondinha agora 12 graus, mas a sensação é de 5 graus. 5 graus aí. Aqui também agora está 10 graus, mas a sensação térmica também é de bem menos. Essa ainda não comparei essa temperatura. Lugar que deve estar frio é lá em Mariluz, litoral norte do nosso Rio Grande, onde o gremistão, o Alberi Nascimento Cardoso, diz assim: boa noite, amigo Severo, parabéns pelo empate com o Flamengo. Pelo que estou vendo, só o Grêmio que não consegue ganhar deles, do Flamengo. E na última partida o Grêmio foi goleado. E o Inter jogou muito bem estrategicamente, não para medir forças, mas precisava fazer um grande esforço. E o empate não foi 2 pontos perdidos, não foram 2 pontos perdidos, foi 1 ponto ganho, até pela situação. E que um bom tempo, quase 20 minutos, o Inter jogou com somente 10 jogadores, uma vez que já tinha feito as substituições, e o Vitão, titular absoluto, teve uma distensão, e agora, infelizmente, já está impossibilitado, dificilmente poderá jogar contra essa partida agora contra o Bolívar, que é muito importante, e ele titular absoluto. O Cacau disse assim, ó: Flamengo é freguês do meu time, o Inter também, mais um colorado. Eu sou colorado, o Zé Sanguiné é colorado, o meu irmão Coronel Severo, que entrou aí, e logo eu vou ler a sua intervenção, também colorado. Hoje também empate, o Laurino Spitz, gremista, o Alberi, gremista, o Casal 20, Janei e Henrique, também gremista. Tá meio parelito hoje, os representantes do Inter estão meio dando para trás. O nosso Betão lá de Marisul, colorado, mas acorda com as galinhas, dorme muito cedo. E disse assim, e o Zé Sanguiné também parabenizou ao Jari, campeão, e também ao vice, o Martinica, lá pelos 60 da Liga Viamonense de Futebol, que aconteceu lá no sábado no campo do Metropol. O Laurino Spitz disse assim, boa noite, amigo Severo, ele está falando lá de Nova Santa Rita. Um abraço a todos os telespectadores do programa Pauta Livre, e inclusive já dei um clique no sininho e um like. Pessoal, nós temos vários espectadores e poucos likes, não pode esquecer de que tem que dar um like, embora que nós não temos conta remunerada, não temos patrocinadores, mas a nossa satisfação pessoal, o like nos ajuda muito, e comentário, como eu sempre digo, além de estarmos aqui houve um crepe aí na nossa internet, tomara que não tenha caído o sinal, por causa desse frio a instabilidade está muito grande. Eu acredito que esteja, eu não sei como é que está a situação aí para vocês, mas daqui para nós chegou a dar um corte, mas eu acredito que tenha sido aqui. Ainda bem, continuamos com a nossa transmissão respondendo a vocês. O Zé Sanguiné também disse assim, aí ele falando lá da Lívia, o nosso
65, que é uma categoria inédita que está acontecendo pela Lívia, que é a Liga Independente da Vila Elza e arredores, e ele diz assim, o 65 já temos as semifinais de ida, que será entre o Arecuja e o UTI, e mais o Monte Castelo, lá da Vila Restinga, que vai enfrentar o Sempre Panelão, que é os amigos do Panelão, e é chamado nessa categoria 65. Mas como tem desavença, inclusive na divulgação lá na Lívia de Viamão, eles atrasam um pouco para nos darem as próximas rodadas. Mas nós acompanhamos também e colocamos em arte, lá na página dos Coroas de Canoas, no Facebook. E também na nossa página da Rádio e TV, Impacto Web de Gravataí. O Laurino no speech, ele disse assim, ó, estou aqui no primeiro seminário de esportes na Câmara de Vereadores de Nova Santa Rita, lá onde ele reside, aonde temos vários atletas de várias modalidades do município, e um dos palestrantes é o goleiro Mazzaropi, aquele ex-goleiro do Grêmio, no Flamengo, um homem que tem muito conhecimento nessa área do esporte. E o meu irmão, o Coronel Severo, o Delfino, ou o FIFA para os amigos, está dando uma boa noite a nós, um bom programa. Muito frio hoje. Saúde para todos nós e desejando um bom programa para todos nós. Eu até questionei porque ele estava viajando num paraíso, lá em Gravatal, nas águas 3 mais de Santa Catarina. Ele e a sua esposa, uma vez que ele é um felizardo, consegue, tem condições e está sempre fazendo viagens e aproveitando a vida. Mas ele não respondeu. Aí eu não saberia dizer se ele se encontra na residência dele, ali no Guarujá, zona sul do nosso Porto Alegre, da capital do Rio Grande, mas ele não respondeu, só dá aquela cutucada e sai do ar. O Laurino Espírito disse assim, ó, estou com um olho no programa, isso aí é muito bom, Lauri, porque o programa fica na palma da sua mão, no celular, e os ouvidos na palestra, pois é um momento único, aonde se reúne inúmeros destaques nos esportes, e será debatido várias ideias para criar novos projetos e implantar os projetos. Isso aí está dizendo o Lauri. O Alexandre Marques, esse sim, Zona Norte de Porto Alegre, expert na área do esporte e nosso co-irmão de divulgação, Expresso da Várzea. E ele nos dá informação que é muito útil a nós. Ontem, o Santa Cruz foi campeão na divisão de acesso no Gaúcho, depois de empatar em 1-1 contra o Guarani de Bagé, em Santa Cruz, e vencer nos pênaltis. Então, Santa Cruz está evoluindo, isso é muito bom, já foi uma grande equipe no Rio Grande, e realmente tem que voltar a ser uma grande equipe. O Lauri, conosco, diz assim, amigo Severo, para mim é um grande momento, porque está aqui presente, me dá mais conhecimento e me ajuda a manter o foco na minha ação social. Particular, percebi que o meu projeto está bem organizado. É o projeto Gols de Natal que ele faz, que ele ajuda também o lar Vó Nair, lá da Encruzilhada do Sul. Realmente nós conhecemos o mérito da tua atitude, ô Lauri. E ele diz assim, e por fim, amigo Severo, ontem no Santa Teresa, categoria 50, conseguimos nos classificar para a final do campeonato de esteio. E também fiz ontem o gol de Natal, número 204, pelo Santa Teresa, categoria Master 50. Eu lamento que ali esteio não tenha uma grande divulgação, a organização não tem um mínimo de interesse em divulgar as suas competições. Nós só temos a lamentar. Vontade nós temos de sempre estar colaborando e engrandecendo o nosso futebol amador e o varziano, inclusive colocando em artes lá na página do Facebook dos Coroas de Canoas, com muitos seguidores, e realmente esteio perde a sua divulgação, assim como
Cachoeirinha e Gravataí. São ligas que têm outros compromissos, talvez com patrocinadores, e não têm interesse nenhum em divulgar. Nós estamos à disposição sem custos, o que é muito importante, e a qualidade das nossas edições e da nossa divulgação é imensurável. Os manequinhas, esse sim está nos dando uma boa noite a todos os assistentes do programa Pauta Livre da Rádio e TV Impacto Web, e ele diz que está conosco e assistindo. Muito obrigado, Manequinha, falando direto de Gravataí, e essa eu sei que a temperatura é lá fora. Claro que eu sou um privilegiado, estou aqui num local climatizado, mas muito frio aqui na nossa localidade. O Alberi, voltando a interceder conosco lá de Marilu, disse assim, ó, que bom que o Faustão conseguiu um coração para ele, que Deus o abençoe. E fico triste que um amigo meu, que está há 8 meses na fila, ainda não conseguiu. Será porque ele não é uma pessoa pública? Isso aí eu já respondi em outra oportunidade. É que existem outros critérios. A distância, e esse coração foi doado lá do litoral de São Paulo, né? Então, às vezes, a distância prejudica um pouco, a incompatibilidade e a necessidade premente. O Faustão, embora seja um milionário e tudo, mas ele, claro que ele é uma pessoa famosa e realmente o destaque é muito grande. Mas nós acreditamos, e segundo disse, que é muito criteriosa a fila do SUS na área do transplante, mas eles disseram que ele tinha uma necessidade extrema e por isso que ele foi transplantado. Nós esperamos que essa honestidade existe. Nós não torcemos nem por A nem por B, nós queremos a honestidade e realmente em todos os sentidos, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, vida não se compra e também saúde não se compra, nisso tem um valor muito grande, é o mal maior que nós temos. Se nós não tivermos uma boa saúde, de nada vale. Conforto, nada nos dá prazer. E é desse jeito. O Jorge Antônio, nosso co-irmão de divulgação, nos agradece, nós que agradecemos a colaboração que ele faz, embora de vez em quando tenha algumas falhas nesse meio, mas ele colabora muito conosco, nós dissemos que é nosso emissário, principalmente lá junto ao Martinica de Viamão, mas ele não é remunerado, mas nós temos aquela questão pessoal, que é o prazer em servir, em agradar e doar aquilo que nós temos na possibilidade. Jorge Antônio, muito obrigado por estar sempre conosco. O Cacau disse assim, ó, deu um corte, mas voltou rápido. Deu uma queda na temperatura até na internet, e eu temi que pudesse causar algum corte no programa. Porque se houver algum corte, aí teria que reiniciar a transmissão, e seria um problema, nós perderíamos o público. Agora já são 21 horas e 45 minutos, aí o pessoal dificilmente reiniciaria. Eles pensariam que já estaria terminando, então seria lamentável. Mas graças a Deus, ele nos ajuda em todo sentido. Ele diz assim, quem pensa em fazer o bem, recebe o bem. É a lei do retorno. E é por isso que nós prezamos sempre pela alegria, satisfação e o bem-estar de todos nós. Não só esse grupo que é os nossos espectadores. Então todas as pessoas que nos cercam, né? O João Batista disse assim, ó, estamos superando o que a Liga vai decidir, esperando, diz ele, não é superando, esperando o que a Liga vai decidir depois da confusão que houve entre o Caju e o 1º de maio. Lamentável o que aconteceu por parte da equipe do 1º de maio. Mas também, eu peço sempre ao João Batista, que está conosco aí, escreve sempre letras garrafais para não dificultar muito aqui. E diz da onde tu está falando, que é muito bom, que nós sempre comentamos de onde estão falando nossos amigos. Mas essa partida está, por enquanto, está decretada como inacabada. Vamos ver o que se desenrola nesse andamento da coisa. Vai ficar a decisão de um julgamento posterior. Basta dizer que nós nem editamos ainda na página dos Coroas o resultado desta competição. Fernando Machado, esse é meio afastado, nosso amigo, nos dando boa noite. Esse fala a todos nós, né? Fala lá do bairro Cecília, em Viamão.
Pessoal, Fernando, basta que diga uma única vez. Tirou muito da minha mente o Covid, mas ainda conseguimos desdobrar desse jeito, embora que tu leve alguns programas, às vezes sem participar conosco, mas depois que tu dissesse uma vez, então tu aí, Vila Cecília, de Viamão, esse é o nosso amigo Fernando Machado. O meu irmão Coronel Severo, irmão caçula, e ele diz assim, ó, este preâmbulo é um espetáculo, dá o resumo perfeito das notícias, parabéns. Só lembrando que hoje é o dia do voluntariado, coisa que todos nós podemos ser. Era algo que eu não tinha nem anotado. Então tá bom, aí ó, lembrança, troca de informações. E outra, o programa Pauta Livre, sempre eu digo, além de ser informações, notícias do momento quentinhas, também é cultura. E nesse caso, é cultura que nós estamos dando a informação. Hoje o dia do voluntariado. É aquilo que não custa a ninguém ser voluntário. O João Batista diz assim, ó, estou falando de Nova Santa Rita. Muito obrigado, é isso aí. É muito legal que esteja conosco. Participa em outra oportunidade aí. Os nossos programas são todas segundas, quartas e sextas. Tu estás a primeira vez participando. Segundas, quartas e sextas, 21 às 22 horas. É muito fácil. É só interagir no nosso chat e nós ficamos muito contentes. Nós pedimos sempre que dê aquele like de positivo ou um dislike se não gostar, mas é ótimo. Nós falamos em todo o pessoal. O nosso público, na maioria, é desportistas. Então, embora que nós tenhamos o nosso preâmbulo, que nós demos um apanhado geral do que acontece, que no nosso entender, às vezes intercedem ou não no nosso cotidiano, mas é o meu modo de ver. E vocês levam para o lado que vocês quiserem. Mas como aqui a maioria é desportistas, então eu só tenho a dar o segmento para vocês. Quem pensa de outra forma, leva para outro lado. E o nosso programa é democrático e livre. Aqui, paixão do coração da equipe, liberdade total, desde que com respeito, além de respeitar as normas da internet. Nosso programa é desse jeito. Deus do livre que nós sejamos censurados, em hipótese alguma. Então, e vocês ajudam e muito. E aí o Laurinho dizendo assim, amigo Severo, quero parabenizar o Cacau e todos da Fazenda Vila Nova pelo excelente trabalho e um domingo de futebol top. Na rodada do Gauchão, na quarta rodada do Gauchão Estadual, dos Masters 60, desculpem, 50 e 55. Tivemos uma rodada tripla, 3 jogos lá em Fazenda Vila Nova e realmente foi muito exitosa, foi bem feita a cobertura em todos os sentidos. Basta dizer que a rádio local lá, ela teve um grande mérito e fez transmissão ao vivo pelo Facebook. O Fernando disse assim, ó, que memória, Severo, parabéns, muito obrigado. E o Covid me tirou ela pela metade, imagina o que era antes. Poxa vida, e outra, 71 anos na paleta não é pouca coisa. A visão vai reduzindo, por isso que eu peço que vocês façam sempre com letras garrafais e letras maiúsculas, senão o apresentador aqui sofre com essa visão aí, porque nós temos que estar um delay no ouvido, olhando a produção, se não temos problema nenhum na visão aqui no que se apresenta, porque você sabe, os nossos estúdios são virtuais, nós dissemos com muita honra. E o Fernando também diz assim, que já dei o ok, o positivo, e coloca o sininho também, que aí quando nós tivermos uma edição ou qualquer vídeo que aconteça, tu recebe a informação. Fico agradecido. Esse nosso público aí só nos dá satisfação. É muito prazer nós estarmos sempre conversando entre amigos. Eu sempre digo que parentes a gente não escolhe, mas amigos a gente escolhe. E os meus amigos são vocês, alguns pessoais, outros virtuais, mas pouco importa, a amizade é desse jeito. São pessoas que se tratam com respeito. E assim é importante, a vida tem que ser dessa forma. Nós temos que respeitar o pensamento contrário ao nosso. Claro que não pode afrontar e de encontro às nossas concepções. Isso sim, isso nós não podemos mudar.
Não pode ser. E eu digo sempre, para que me influencie, e ao contrário da maneira como eu penso, a pessoa vai ter que me provar por A mais B. Se houver um convencimento, como é aqui o caso no programa. Se alguém, quando eu digo que dar um dislike lá na plataforma do YouTube, tem liberdade total, mas só que aquele dislike, como é às vezes uma crítica, uma censura, por alguma coisa, não porque esteja errado, alguma coisa que não está na linha de pensamento. Mas eu gostaria que cada vez que dá um dislike, eu peço sempre que a pessoa diga a razão do porquê. Se for uma razão coerente, consistente, a gente muda a estratégia. Mas por enquanto, time que vence não se muda. E eu aqui não tem por que mudar. A qualidade do imagem e som incontestável. Esse público seleto, basta dizer que pode fazer a leitura direto. Até aqueles que andam rondando pela internet não têm coragem de interceder junto à nossa live. Porque às vezes eles entram e a gente simplesmente ignora e eles verem que aqui não é o palco correto. Aqui é um palco para que nós conversemos, para que nós falemos e tenhamos esse intercâmbio tão bom. O João Batista retornou dizendo assim, ó, o Caju ano que vem pretende colocar os 55 e os 60 no campeonato de Canoas. E aí é um campeonato muito bem organizado. Se houveram alguns problemas, são problemas esporádicos. Mas como eu disse, sempre de categorias inferiores é muito difícil. Basta dizer que as ligas, elas têm uma dificuldade imensa em fazer categorias livres. Categorias livres. Então é muito difícil contestar essa juventude, essa jovialidade de hoje. As pessoas não têm aquele senso de que o futebol, principalmente o amador e o varziano, que se joga por amor à camiseta. Não se ganha nada, só tem gastos, mas o prazer de estar jogando. Então é muito difícil. Mas parabéns então ao João Batista, que já promete que o Caju ano que vem deverá colocar já está com 50, né? Mais os 55 e os 60 no campeonato de Canoas e já começa lá no sábado. Hoje à noite nós já temos a edição ali na página dos Coroas de Canoas com a rodada que o nosso amigo Luiz do União de Canoas nos transmite. Já faremos a arte, hoje à noite mesmo nós acompanhamos e conhecemos a qualidade. E outra, e a liga é bem rigorosa e bem rígida, tanto na área da organização quanto na área da disciplina. Então, se problemas houveram, a gente só ouve alguma coisa, mas o relatório do árbitro resolve ir demais, e a liga só pode fazer um procedimento em cima daquela informação e constatação da veracidade ou não dos fatos. Então eu sempre referencio a Liga Canoense como exemplo a outras ligas. Às vezes as pessoas até ficam meio com inveja, mas nós temos que sempre referenciar aquilo que nós vemos de qualidade em alguma organização ou nas pessoas. E o Fernando lá diz assim que já sou inscrito no canal. Muito obrigado, fico agradecido. Sempre é bom salutar. As outras vezes os youtubers, aquelas pessoas, os influencers, como eles dizem, são palavras modernas e tudo que não vem ao caso. Aqui é como diz, é o âncora do programa. Não tem outro para ser escolhido. Sou eu técnico, eu redator, eu produtor e eu locutor. Mas assim nós vamos indo. A conversa entre amigos, cheguei a bater no microfone, até me desculpem aí. A conversa entre amigos nos deixa muito emocionado. Às vezes eu aumento meu timbre de voz sem que haja necessidade. Acelero a voz, bato no microfone, mas é tanta emoção, é por estar com vocês. Já são quase 22 horas, 21 horas e 56 minutos. Nós temos muita pontualidade para começarmos as nossas transmissões. As nossas transmissões. E até de falar o português correto. A roda de amigos, claro que a gente fala meio à vontade, sem muitas corrigendas, mas aqui nós estamos falando que o nosso programa, assim como nós estamos transmitindo agora, se não estão sendo vistos nesse momento, poderão a qualquer momento estarem sendo vistos no outro lado do mundo. E nós nos dirigindo assim de uma maneira inconveniente não é legal. Mas aqui a felicidade de estar com vocês é muito boa.
Retorna ao Estúdio 2, que o pessoal quase não viu hoje, muito pouco, o Estúdio 2, olha aqui a qualidade, Estúdio 2 da nossa emissora. Tudo isso não vai dar tempo nem de comentar coisas que nós tínhamos a falar, tipo pérolas ditas por essa viagem lá na África do presidente Lula, que é o presidente da República. Por exemplo, em Angola, o presidente Lula disse: estamos unidos por um rio chamado Atlântico. Ele esqueceu que isso aí o redator deve ter escrito, mas não é um rio, é um oceano. São pérolas ditas pelo presidente lá na Angola, além de outras coisas que ele disse que vai fazer, que nos causa um transtorno, né? Por exemplo, o ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal defende a descriminalização da maconha até 100 gramas. Se o pessoal já acha o cúmulo, claro que o povo do bem, aqueles que são legalistas, já achavam que 60 gramas era demais. Imagina o Barroso, e agora será o presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil, a corte maior do nosso país, e ele gostaria de descriminalizar até 100 gramas. Quer dizer, o traficante, o aviãozinho, está feito da vida. Ele ri à toa. Lá no Sergipe, diz que teve cidades que largaram foguete quando viram o score do Supremo Tribunal, que está 5-1. Por enquanto, o André Mendonça pediu vistas para que o pessoal repense. E nós esperamos que vire esse jogo. Mas um voto a mais a favor deu. Isso é o início da descriminalização do tráfico de drogas, com certeza. Em Minas Gerais, olha só o exemplo, um caminhão do Paraguai foi apreendido lá na sexta-feira, dia 25, em Iturama, com 1,5 toneladas de maconha. Era um caminhão caçamba com restos de calcário, com fundo falso. Foi preso um homem e mais um outro veículo que o escoltava com outro homem. 2 presos que eles faziam como batedor. Imagina se oficializarem isso aí, que agora que é proibido, eles trazem essas toneladas. Também lá na guerra, também vai servir para o Luiz Henrique, o Putin determina que homens do grupo Wagner jurem lealdade à Rússia. Mas, como você sabe, o pessoal está lá em Belarus, e ali a Polônia, liderada por outros países, exige que a Belarus expulsem esses homens do grupo Wagner que estão lá, que sejam deportados do país, porque eles são um risco iminente, são homens que só vivem em prol da guerra e só vivem disso. Na Argentina, para terminar, o Itaú banca um prejuízo e abandona o país após 40 anos, em meio à crise em Síria. A esquerda fica possessa. O presidente Bolsonaro, junto com o Tarcísio de Freitas, o governador, foi lá na festa do peão, em Barreto. Uma multidão o aplaudia e o chamava de mito. Causa um transtorno imenso, a esquerda fica apavorada. Tínhamos muito mais informações, mas o nosso programa fica dependurado para a quarta-feira. Aí sim, lá no dia 30, quase ao término do mês, estaremos aqui às 21 horas pontualmente. E já, espero eu, dizendo que o Inter está classificado, vencendo ao Bolívar. Não precisa vencer, empatar já é suficiente. O nosso muito obrigado, o nosso boa noite. É com muita satisfação que nós encerramos o programa Pauta Livre nessa segunda-feira muito fria, mas o calor humano imperou no nosso programa. Tudo tem início, meio e fim, e o nosso programa teve tudo isso. Só tenho a agradecer a vocês que estão conosco, e convidem, divulguem o nosso link para outras pessoas, para que nós tenhamos muito mais amigos participando conosco. E o João Batista, para encerrar, disse assim, aonde vai ser o jogo de volta do Palmeirinhas e o Boa Santa Teresa, e o horário 15 horas, e será ali no bairro Niterói, em Canoas. Isso já está determinado. Antes era Boa Vontade e Santa Teresa,
mas vamos dizer, a benção agora é tão somente boa vontade. O resultado, ao Palmeirinhas basta um empate. Agora o boa vontade, se vencer, é o único resultado que resolve a ele e será campeão. Mas um empate ou uma derrota do boa vontade, o Palmeirinhas se tornará, isso que é lá da Alvorada, da Vila Salomé, com o Delmar, que é o presidente, se tornará bicampeão da Liga Canoense de Futebol, já que no ano passado, em 2022, foram as mesmas duas equipes e o Palmeirinhas sagrou-se campeão. O nosso muito obrigado, boa noite, e as informações estão sempre na ponta da língua. Sorte nossa, sorte de vocês de estarem conosco. Muito obrigado, quarta-feira, o nosso encontro novamente, hein? Não esqueçam, dia 30, até lá, fiquem com Deus, muito frio, saúde a todos nós. Boa noite e obrigado.